Senhor possa ir de encontro com eles, levar saúde, liberdade, em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração, irmãos. Aleluia. Deus é maravilhoso. Antes de mais nada, eu quero expressar a minha gratidão a Deus. Expressar a minha gratidão a Deus. O calheiro mexeu em cima e eu fui observar o serviço. E a telha quebrou e eu desci. Vim com fogo, com fiação. Aleluia, Jesus. Mas o nome do Senhor é glorificado e aqui eu estou de pé para honrar. Aleluia. Glória a Deus. És verdadeiro, Pai. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina que em tudo nós temos que dar graças. Está difícil? Graças ao Senhor. Verdade, Jesus. O momento é de dor, graças a Ele. Em tudo, dai graças. Aleluia. Livramentos, coisas ocultas, escondidas, que Deus já fizeram na nossa vida, que Ele não revelou, que Ele não mostrou, mas que Ele fez, que Ele livrou, que Ele colocou as mãos sobre a nossa vida. Quantos livramentos, quantas coisas Deus já não nos livrou. Verdade, Jesus. Já aconteceu coisas de, às vezes, no trânsito, nós dizemos assim, foi sorte, né? Nós olhar assim e dizer, foi por pouco, mas era a mão de Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, antes de entrar no texto que o Espírito de Deus colocou no meu coração, eu quero convidar vocês, nós temos um tempinho a mais, mas eu quero ser bem breve, bem sucinto, trazer aquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Mas eu quero louvar com vocês, eu preciso que vocês me ajudem no embarque cristão de número 107. Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firmes nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas com Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme,
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, sim, firme, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu já vou entrar no texto, mas eu amo demais esse louvor. E sei que a amada igreja também gosta desse louvor, Aleluia. porque ele vive. Eita glória. 545 da área. Me Aleluia. ajude, por gentileza. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Aleluia. chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória com meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda ao Senhor Jesus. Amados irmãos, eu fiquei remoendo esse texto, falando com Deus, e às vezes nós pregamos, falamos muito sobre fé. O que é o mover da fé? O que é que nós podemos alcançar através da nossa fé?
Jesus disse: se tivermos a fé do tamanho de um pequeno grão de mostarda, que é a menor semente que existe na face da terra, nós poderíamos olhar para um monte e dizer: o monte passa daqui para colar e de acolá para cá, e isso aconteceria se nós tivéssemos fé para isso. Mas a nossa fé parece que é menor ainda do que esta fé do grão de mostarda. Irmãos, gostaria que vocês abrissem comigo vossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo de número, aleluia, 32. Deuteronômio, nome difícil, né? Deuteronômio, capítulo 32, a partir do versículo 48. Deuteronômio é o quinto livro bíblico, é o último livro que forma o Pentateuco escrito por Moisés. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 32, a partir do versículo de número 48. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim: depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, e na terra que darei aos filhos de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Quando nós chegamos no capítulo de número 34 de Deuteronômio, está escrito assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. O Senhor lhe mostrou toda a terra, desde Gileade a Redã, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, as cidades das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-te para o veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Glória a Deus. Quero ler também mais um texto, livro de Números. Não é Bíblia, mas é bom, é gostoso. Aleluia. O terceiro, quarto livro, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Glória a Deus. Capítulo
de número 20. Glória a Deus. Versículo 24 em diante. 23, vamos começar no versículo 23. Números, capítulo 20, a partir do versículo 23, o quarto livro bíblico do Antigo Testamento. No versículo 23 está escrito assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que tem dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte Hor, e despe a Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Hor, perante aos olhos de toda a congregação. Só que aí glorifique o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Como eu iniciei a fala desta noite, a minha pergunta é: como é que está a nossa fé? Como é que nós estamos alicerçados no Senhor? Eu li dois textos distintos com a mesma direção, onde Deus ordena Moisés. E a palavra de Deus é: Moisés, você vai subir até o monte, e chegando no monte você vai observar toda a terra, a campina verde, e vou fazer com que os teus olhos alcancem o impossível, para que você possa ver toda a terra, o lugar aonde o seu povo vai entrar, porque havia uma promessa da parte de Deus para com aquela nação israelita, e Deus ia cumprir naqueles homens. Então Deus disse: mas você não vai entrar, você vai só observar e ver a terra. E a ordem de Deus, observe a ordem de Deus, é: sobe no monte, porque lá tu morrerás. Você já pensou se Deus hoje chegasse até nós e dissesse a nós: olha, é tua última missão, dizendo-se assim, você vai até a cidade tal e lá você vai morrer. Tudo aquilo que as minhas promessas encerram ali na tua vida. Irmãos, muitos de nós, vamos ser sinceros, seres humanos, homens, mulheres, cheios de falhas, mas ia dizer: não, Deus, eu não, Senhor, muita coisa linda eu quero fazer aqui na terra. Nós não iríamos questionar a Deus, nós iríamos, irmãos, porque nós somos homens cheios de defeito, nós somos cheios de falha. E então a Bíblia nos diz que Moisés, movido pela sua fé, e Deus ainda chega diante de Moisés e diz: olha, por conta da sua desobediência, você vai só olhar a terra. Dá para se entender, se fosse alguém rebelde, ele dizia assim: ah, que eu desobedeci, então ó, para que eu vou subir lá para morrer? Eu vou nada. Ah, Deus, se quiser me matar, me mata aqui. Vou subir lá no monte para morrer, já desobedeci? Não. Mas este homem
Deus mostra o que é ter fé. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, no momento em que tudo está dando certo, no momento em que a nossa vida está tudo bem, e amigos, o seu telefone não para de tocar, é lembrete no celular o tempo inteiro, mas fica mal para você. Os amigos vão, não para. Quando nós estamos em uma situação privilegiada, não nos faltam amigos. Você quer um exemplo, trazendo para a nossa vida ministerial? Quando alguns de nós somos convidados para pregar em um grande centro evangélico, e quando Deus te usa de uma tremenda forma e você prega sobre aquele lugar, as pessoas começam a vir no seu ministério. As pessoas querem se informar quem é você. Sabe por quê? Pela mídia, porque você está em alto. Quem é esse pastor? Como esse homem prega? Como diziam para Jesus, que autoridade é essa? Aleluia. Como o Espírito Santo usa ele? Aleluia, Pai. Mas quando estamos em paz. Mas Deus é diferente. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus é ao contrário. Deus vai na contramão dos homens. Quando os homens nos rejeitam, quem é que nos acolhe? Deus. Quando somos rejeitados pela sociedade, Aleluia. quando ninguém mais nos dá crédito, quem é que nos recolhe? Quem é que nos quer próximo dele? Deus. É tão interessante que quando nós vemos alguns textos bíblicos, que quando Moisés estava no palácio, vivendo uns 40 anos, a Bíblia diz que ele é formado em toda a ciência, mas ninguém ligava com Moisés. Só foi Deus começar a usar Moisés, que ele foi o centro da atenção. Só foi Deus começar a usar. Quer saber de uma? Sabe como é que Deus usa? Quando nós estamos embaixo. Quando a situação é desprazerosa, quando a situação é miserável, quando a situação é triste, Deus entra na nossa vida. Moisés nunca tinha visto Deus, nem ouviu falar, ele conhecia somente a lei. Mas quando ele estava no deserto, lugar sem pasto, lugar sem água, lugar seco, lugar de miséria. E naquele momento em que ele está naquele deserto, Deus aparece para ele no meio de uma sarça e Deus se revela a Moisés. Aonde? No deserto. Aleluia, Jesus. Nós somos, quantos de nós aqui neste lugar, nesta noite, nesse número pequeno de pessoas em que estamos, somos homens improváveis no meio da sociedade? Quantos de nós se sentaram junto com doutores, somos rejeitados, mas através desta palavra, se o Espírito Santo te conduzir, você se assenta com qualquer homem e debate com ele sobre a palavra de Deus. Ele pode ter estudo, ele pode ter faculdade, ele pode ser formado, ele pode ser letrado, mas se o Espírito de Deus te conduzir na palavra, você senta com ele, conversa, explica e ainda dá aula a ele. Pelo poder do Espírito de Deus.
obedece a Deus pelo poder da fé. Sobe até o monte, Deus o mostra as campinas, a terra é boa, o fruto é bom. Se algum de nós íamos dizer a Deus, mas eu vim até aqui, eu passei sede, eu passei fome, agora no melhor momento o Senhor não vai deixar eu entrar na terra prometida? Se não me falha a memória, Números capítulo de número 13, se eu não estiver enganado, os espias voltam de espiar a terra. E ao espiar a terra, a pergunta de Moisés é: e como é a terra? E muitos deles diziam assim: o fruto é bom, a terra é boa, mas lá há gigantes, não dá para entrar lá. Sabe de uma coisa? Moisés manda 12 espias. 10 dizem que não dá para entrar, e 2 dos homens dizem: nós vamos entrar, nós vamos possuir a terra. Sabe por quê? Porque Deus gosta de homem valente, mulher valente. Não vai dar certo, mas o Senhor está no negócio. Não tem jeito, mas o Senhor está me orientando, vai dar certo. Quem está em torno de mim, que você pode dizer vai dar errado, mas se o Senhor estiver no centro, vai dar certo. O deserto é pequeno para a grandeza de Deus na nossa vida. O homem nasceu para o propósito de arrancar a nação israelita, para arrancar aquele povo de uma escravidão horrível. A Bíblia diz que eles comiam alho e cebola todos os dias. E quando Deus os arranca do meio da escravidão, e eles agora estão no deserto, 40 anos no deserto, e eles aos 40 anos no deserto, a Bíblia diz que é interessante que eles não plantavam, não tinha vento para plantar arroz, não tinha plantação para que eles pudessem arrancar para se alimentar. Aí a Bíblia diz que Deus provia todos os dias maná fresquinho do céu, todos os dias, mesmo horário, o alimento caía diante daqueles homens, mulheres e crianças, e eles eram alimentados. Dá para começar a mover a tua fé e dizer: eu quero crer nesse Senhor. Dá para começar a mover a tua fé e dizer: eu quero acreditar nesse Deus. Eu quero confiar nesse Senhor. O próprio Jesus disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras elas não passarão. Eu li 2 textos em número aqui, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 23. E nesse texto está relatado aonde Deus fala com Moisés. E Deus diz: Moisés, fala para Arão subir ao Monte Hor. E lá no Monte Hor, leva também Eleazar. E levando Eleazar ao Monte Hor, chega lá nesse monte, tira as vestes de Arão, e pega essas vestes e coloca sobre o teu filho Eleazar. Porque naquele lugar, ali quando tira as vestes de Arão, o sacerdote Arão, ele passa, transfere o seu sacerdócio para o seu filho com aquelas vestes reais, vestes sacerdotais. E Deus dá essa ordem a Moisés. Então Moisés fala para Arão: imagina, irmãos, aqui já é a minha mente, pequenamente, pensando sobre um ato, um momento desse. Moisés chegando diante de Arão. Arão, que quantas pelejas
esteve com Moisés. Moisés chegando diante de Arão, disse: Arão, meu irmão, eu não sei nem como te falar. E Arão e Moisés dizendo: Arão, Deus deu uma ordem. Eu imagino Arão olhando assim para Moisés, porque Arão sabia que Moisés ouvia a voz de Deus, e a Bíblia fala que Moisés e Deus falavam face a face. Eu imagino Moisés olhando assim, Arão olhando assim para Moisés, dizendo assim: fala, fala, porque eu sei que tu tem intimidade com Deus. E Moisés dizendo: olha, Deus mandou te levar para o Monte Hor, tirar as suas vestes e passar para o teu filho Eleazar, porque lá tu morrerás. Dá para mover a fé e pensar: que homem louco, que fé é esta? O que é isso, irmãos? Isso se chama fé. Arão não tentou fugir, Arão não tentou correr, porque a fé dele estava limitada em um Deus poderoso. Talvez no coração de Arão era: eu já falhei, eu já errei, mas agora eu preciso obedecer ao grande Deus. Ele sabia que com Deus não se brinca, Deus não erra, Deus não mente. E ele ouvindo ali a voz de Moisés dizendo a ele, ele sobe até o Monte Hor. A Bíblia diz que então Moisés tira as vestes sacerdotais de Arão. Imagina o filho que vai ser sacerdote no lugar do pai. Está do lado do pai, sabendo que Deus vai recolher o pai. E ele recebe as vestes sacerdotais. E então Deus recolhe Arão. Aí eu vejo: que fé é esta? Aonde está firmada a nossa fé? Nós às vezes falamos que cremos no Senhor, mas quando a tempestade, o vento chega diante da nossa vida, nós parece que queremos desistir de tudo e voltar atrás. Deus nem deu a ordem ainda que chegou um bom final para você. Deus nem mandou alguém dizer que para você consertar a tua vida, que certamente você vai morrer. Isaías capítulo de número 38. A ordem de Deus era, e a ordem de Deus para o profeta era para levar a profecia ao rei, né? A profecia era: conserta a tua casa. Outro dia eu preguei e eu me lembrei agora: Deus é Deus de oportunidades. Enquanto esses olhos não se fecharem, ainda há uma oportunidade. Quando Davi estava diante de Davi, aí no meio da vinha tinha uma figueira. Lugar de vinha não era lugar de figueira, mas havia figueira. Então o dono da vinha olhou e falou assim: ó, 3 anos consecutivos nunca vi fruto nessa vinha, nessa figueira. Vamos guardar. Às vezes pensamos que estamos no lugar errado. Às vezes pensamos que Deus não tem algo na nossa vida. Às vezes ouvimos até a palavra de Deus, mas essa
precisa ser adubada para que nós possamos sentir o gosto e o prazer de viver o que diz esta palavra. Então o zelador, o homem que tomava conta daquela vinha, disse: não faz assim. Eu amo essa palavra, irmãos. Corta, não. Deixa ela mais esse ano. Eu vou adubar, eu vou estercar, vou regar. E se daqui a um ano você chegar e ela não tiver fruto, aí você corta. Eu costumo dizer que aquele que estava adubando, regando, o bondoso Espírito Santo que habita em nós, ele estava dizendo em outras palavras, eu tenho certeza que daqui a um ano tem fruto. Ele estava dizendo em outras palavras, pode voltar, porque eu vou cuidar e vai ter fruto. Aleluia. Escuta o que eu vou dizer esta noite. Eu era árvore frutífera, drogas, cocaína, crack. Nem uma Assembleia do Senhor, nem outra. Mas porque ele achou graça na minha vida, a figueira começa a dar frutos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A figueira começa a frutificar. Levanta a tua mão direita e diz assim: eu sou essa figueira. Eu sou essa figueira. Diga com fé: eu sou essa figueira. Eu sou essa figueira. E se você é essa figueira, eu quero dizer esta noite a você: eu nunca recebi essa profecia, mas eu quero liberar ela para você esta noite. Você vai dar fruto. E sabe, quando você começar a florescer, pessoas vão ter que correr debaixo da sombra da tua árvore. Aleluia, Jesus. Para o mundo, muitas vezes eu não valia nada, eu não prestava para nada. Mas quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, é um processo. Não, isso não vai da noite para o dia. Eu aceitei Jesus hoje, amanhã eu falo, não. Porque Deus tem as formas de trabalhar. Aleluia. É preciso ter fé, acreditar. O propósito de Deus para com a vida de Moisés estava acabando no monte Hebron. Estava acabando ali em cima do monte o propósito de Deus para com a vida de Moisés. Só que a semente de Moisés, a boa palavra de Moisés, estava acompanhando aquele povo dentro da terra prometida. Moisés foi tanto um exemplo que Josué, quando Deus mata Moisés em cima do monte, Josué não queria prosseguir. Josué queria parar, estacionar. Então o papai, aquele papai, Senhor dos senhores, desce e fala com Moisés: Moisés, Josué, tem bom ânimo, levanta, desperta, vamos embora. E da mesma forma que eu fui com Moisés, olha Deus falando para Josué: eu também serei contigo. Aleluia, Jesus. E agora Josué, aceitando, crendo, confiando no Senhor, ouvindo a palavra de Deus, havia uma dificuldade na vida de Josué. Do mesmo jeito que Moisés estava na peleja e Deus deu uma ordem a ele: toca a vara nas águas.
Deus, em outras palavras, estava dizendo: deixa que eu vou abrir. Querido, um povo orando, deixa que eu abro. E Josué está diante dessa situação, tem um rio de frente dele. Então o Senhor disse: fere as águas com sua capa, eu abrirei as águas. O poder da fé, acreditar, irmãos. Alguém um dia ousado me disse: olha, você vai percorrer outros países, o Senhor vai te levar em outros lugares, o Senhor vai te usar de uma forma extraordinária. Quando você tem um desejo no coração de levar a palavra, o Senhor cumpre. E os anos se passou e Deus nunca me levou. E hoje, com a honra e a glória do Senhor, o nome do Senhor é glorificado através da minha vida, por milhões, milhares de pessoas através do meu canal no YouTube. Só em um vídeo, o Senhor já falou com mais de 2.600.000 pessoas. Eu gravei um outro vídeo, só em um vídeo em oração, o Senhor falou com mais de 73.000 pessoas. Pessoas de Portugal, da Angola, pessoas de todos os lugares do Brasil. É acreditar. Todos os dias, pessoas pedem oração, e tem vezes, ao abrir o celular, que eu entro no canal, as pessoas estão pedindo oração, para que eu não possa esquecer, no exato momento embora daquela pessoa. Para a honra e a glória do Senhor, somos mais de 51.000 seguidores do meu canal. E cada dia Deus está trazendo mais pessoas. Porque havia uma promessa lá atrás, aonde eu tive fé, eu confiei no Senhor. E ainda é um canal muito pequeno. Mas o que eu estou dizendo é que o nome do Senhor é glorificado. É que as promessas de Deus, se Deus me recolhesse hoje, Ele já tinha cumprido a minha vida. Ao cair daí, se uma fatalidade acontecesse, o Senhor já tinha cumprido a minha vida. Então, irmãos, nós temos fé. Eu sei que existem milhares de palavras sobre fé, mas Deus me levou a esses dois textos. Eu sei, se eu for pregar outros textos, eu tenho muito texto bíblico para pregar sobre fé. A mulher do fluxo de sangue, o servo de Jericó, a fé de Abraão, a fé de Jacó, a fé de Isaac, muitas fé. Homens de fé. É viver o impossível diante dos olhos humanos, sabendo que tudo é possível ao que crê. Assim disse Jesus para nós. O país de Israel não dá o nosso estado do sul Mato Grossense. Todos querem acabar, exterminar, ou a grande maioria. E os Estados Unidos, olha como é que Deus trabalha, irmãos. Os homens estavam reunindo para exterminar aquela nação. Donald Trump ganhou agora na última eleição. A primeira coisa que ele fez, ele falou: ninguém toca em Israel. Deus levanta um doido, irmão. Deus levanta um maluco. Aí as pessoas ficam dizendo assim: como é que esse homem ganhou?
Deus. Ele disse: ninguém toca em Israel, eu vou cercar toda a cidade, e quem bombardear Israel, o meu exército vai exterminar esse país. O propósito de Deus na minha vida, na tua vida. O tempo de Deus não é o meu tempo, o tempo de Deus não é o teu tempo. Certa feita, uma mulher, ainda eu nas drogas, no vício, uma mulher chegou diante de mim e disse: o Senhor quer transformar a tua vida, o Senhor vai mudar a tua história. Eu dei risada, voltei para a cachaça, voltei para droga. Precisou travar a perna, precisou ficar tudo travado, tudo duro, não poder trabalhar, não ter mais roupa, não ter calçado, não ter dignidade, para voltar a casa. E confiar na palavra de Deus. Ah, mas é fácil, pastor. Nunca te deu vontade. Meu filho irmão disse para mim assim: Cláudio, você está ficando doido. Tem que sair, cara. Eu sei que você está passando pelo processo, mas sai, conversa com as pessoas. E eu ficava quieto. Entrava para dentro do quarto de oração. Vivi um ano da minha vida que depois desse ano nunca mais eu vivi. Algo extraordinário. Olhar na rua e ver Satanás com seus demônios montados sobre os ombros e costas das pessoas. Estar na rua olhando e os demônios acompanhando pessoas. Foi o momento da minha vida que mais o Senhor me revelou coisas e me mostrou coisas. Existem coisas da Bíblia que até hoje eu me lembro por conta desse período fechado com Deus. Como é que você sabe disso? O Espírito Santo me deu. Eu fui selado com o Espírito Santo, falar em línguas antes de descer as águas. Antes de descer as águas, eu estava em um culto e ali, quando alguém passava, eu sentia a presença, eu queria falar e eu segurava. Até que um certo dia o Santo Espírito do Senhor me tomou. E eu me coloquei de pé e eu me sacudi. O Senhor em um culto me tomou e a pastora me chamou e disse: irmão, tem uma mulher aí que está com problema no coração e eu quero que você ore por ela. Eu disse: agora. O senhor ora? Eu disse: ora. Alguém que não tinha crédito, vivia nas drogas. Orar por alguém para Deus fazer um milagre. Eu me lembro como se fosse hoje. Estava no começo da minha caminhada. Eu pus as minhas mãos sobre a cabeça daquela mulher. E aquela mulher tremia, estava gelada. E eu comecei a orar e aquela mulher foi voltando a cor. E o nome do Senhor foi glorificado. E toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Toda majestade é dada a Ele. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Ele é digno. Nós só somos instrumentos do Senhor, mas a honra e a glória sempre será dele. Nós oramos e Ele faz. Mas o dia que eu bater no peito, coitado de mim.
pobre homem miserável eu sou, pecador. Por que ele usa? Porque ele achou graça. É preciso termos fé. É preciso termos fé. Só tem mais um texto para encerrar. O homem é príncipe da sinagoga. E a filha dele, que tinha 12 anos, fez o que? Morreu. E ele só tinha um recurso. O único recurso dele era em Jesus. A filha está morta, e nesse tempo se contratava para chorar nos velórios as mulheres por nomes de carpideiras. Essas mulheres se vestiam de preto e iam até o velório para chorar nos velórios. E lá estavam as carpideiras chorando no velório da filha de Jairo. E Jairo vai presenciar um dos maiores milagres por conta do poder da fé. A mulher vivia isolada 12 anos. É a palavra mais ministrada em todo o país, em todo o mundo, esta palavra da mulher do fluxo de sangue. E essa mulher teve fé. Ela olhou, ela estava isolada, ela não podia viver no meio da sociedade. É como se fosse o Covid. Não podia, quem tinha o Covid, nós lembramos disso há pouco tempo, não podia, tinha que ficar isolado, não era assim? Ficava isolado. E esta mulher, por conta dessa doença, vivia isolada. Mas ela sabia que Jesus ia passar por aquele lugar, ela tinha fé. Por conta da fé daquela mulher, ela se deslocou daquele lugar para adiantar. A Bíblia diz que ela apenas tocou na orla, nas vestes de Jesus. A fé daquela mulher, ao tocar em Jesus, foi tão grande que Jesus para pelo meio do caminho e ela tocou nas vestes. Jesus disse: "Alguém me tocou." Só para tocar nas vestes de Jesus, Jesus estava dizendo que de Jesus saiu o poder. Olha o tamanho da fé desta mulher. E Jairo estava ali, viu esse milagre, e ele está com uma filha morta de 12 anos em casa. E diz: "Mestre, a minha filha está morta em casa. Eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, para que o Senhor faça um milagre na minha, que minha filha ressuscita, viva." Escuta, o Senhor está me direcionando. O Senhor é o Deus que faz sonhos recorrer. O Senhor é o Deus que faz projetos saírem da gaveta. O Senhor é o Deus que, por mais que alguém te coloque no isolamento, o Senhor é o Deus que te cura. O Senhor é o Deus que te transforma. Esse é o Deus em quem temos que ter fé. Jairo, então, Jesus, ouvindo a voz de Jairo, vai até o caminho da casa de Jairo. E outros discípulos foram de encontro de Jairo e disseram: "Jairo, não tem mais jeito não. Não tem mais jeito não, sua filha já está morta. Para de incomodar o mestre." São as situações difíceis que às vezes nós vivemos. Talvez as pessoas que nos cercam, que estão ao nosso redor, podem dizer: "Tem mais jeito não."
Não tem mais volta. É decretado. E quando os homens chegam diante de Jairo, ele diz: Jairo, não tem mais jeito, já morreu. E Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, apenas creia. Em outras palavras, Jesus está dizendo: mova a sua fé, Jairo. Daria um exemplo. O doutor disse: vai ter que fazer hemodiálise. O irmão Justo estava em oração e ele acreditava que não ia vencer da forma que o médico disse. A última palavra ela vem de Deus. O juiz pode decretar algo, mas a última palavra vem de Deus. O médico pode dizer algo, mas a última palavra vem do céu. Apenas creia. Então Jesus vai até a casa de Jairo e o povo começaram a sorrir, a risada. Ele disse: a menina não está morta, a menina dorme. Sabe por quê? Porque os nossos sonhos, os nossos projetos, quando estão nas mãos de Jesus, Ele está apenas dormindo, porque precisa de Jesus na nossa vida para que os sonhos e os projetos revivam na nossa vida. Então Jesus entra ali e fala: Talita cumi, que traduzido significa: levanta, menina. E ela se levantou e já pediu comida imediatamente. Amém. Então, irmãos, nós precisamos ter fé nesse Senhor. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma peleja. Tenha fé. Acredite que o Senhor vai te dar vitória. Mas é difícil. Não, Ele é Deus do impossível. Ele é Deus que move-se por nós. Um dos maiores milagres extraordinários bíblicos está escrito no Evangelho de João, no capítulo de número 11. O maior milagre que existe biblicamente falando. O homem morreu, arrancaram os órgãos dele, tudo de dentro, enfiaram papel, pano, costuraram, enterraram. E Jesus chega diante do túmulo, e quando Jesus chega, a irmã dele vai diante dele e diz: já chega mal, 4 dias o morto. Talvez o nosso pecado, as nossas falhas, as marinas dos outros, já chega mal, mas existe um Deus. Existe um Deus que está sentado no trono, que Ele tem todo o poder para perdoar. Existe um Deus que está sentado no trono, que nos ama de uma tal maneira. E Ele nos chama pelo nome, da mesma forma que Ele diz: Jairo, sai, Lázaro, sai para fora, Lázaro. Já imaginou? O homem não tinha órgão, mas Deus fez os órgãos nascerem naquele homem. A Bíblia diz que ele saiu todo enrolado, envolto a um lenço, inchado, o globo ocular teve que voltar a ter vida. As veias que já tinha secado o sangue voltou a jorrar sobre as veias. Esse é o Deus do impossível, em quem está limitada a minha fé. Quem crê assim, diga amém. Amém. Quem crê assim, diga amém. Amém. A nossa fé tem que estar limitada nesse Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar.
serviu obedecendo ao Senhor. Pai, nos dá esta fé. Pai, fica conosco, movendo a nossa fé, Senhor. Pai, toca em alguém nesta noite que está aqui ou que nos assiste, que seja curada. Mova a fé de alguém, Senhor, que receba a sua vitória. Transforma a vida de alguém que tanto necessita, Pai. Toca nesta vida, Pai, que tanto tem buscado, tentado, lutado e ainda não conseguiu se escapar das garras do inimigo. Mas nesta noite, Senhor, nós como igreja, nós oramos te pedindo, Senhor, que o Senhor toque, que o Senhor mova. Pai, a minha oração nesta noite é para que o Senhor faça milagres extraordinários, que todas as hostes do diabo, do vil tentador, batem em retirada, que todo inimigo, que toda palavra contrária cai por terra em nome de Jesus. O nome que tem todo o poder, o nome que é sobre todo nome. Nós oramos e pedimos ao Senhor, fica conosco, nos guarda, nos livre, nos protege.